Olá, gente bonita, olá, gente legal que acessa o meu canal do YouTube. Meu nome é Michel Siqueira e esse é mais um vídeo. Tema de hoje, Kamen Rider. 3 Kamen Riders da Era Heisei da fase 2 para você começar a assistir e entrar nesse mundo dos Rider Kicks, né? Porque a galera gosta de, nesses Kamen Riders, de dar uns chutões. Então já pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e mandar aquele dedão, aquele like gostoso para fortalecer. Então, bora começar! Kamen Rider foi criado por Shotaro Ishinomori, que era um cara que criou muita coisa em relação a Tokusatsu. Dá pra dizer que ele é o pai do Tokusatsu whatever, porque ele criou série pra caramba. E uma dessas séries que ele criou são os Riders, ou Kamen Rider. No Brasil, o Kamen Rider começou passando o Kamen Rider Black em 91 na extinta TV Manchete, e depois passou o Kamen Rider Black RX em 95, e depois, para quem é um pouco mais novo, passou Kamen Rider Dragon Knight, que é a versão americanizada de Kamen Rider Ryuki. Ele passou em 2009 na TV Globinho ali por volta das 11h20, 11 e pouco, porque eu lembro que eu assistia esse Kamen Rider enquanto eu almoçava no meu trabalho. Então, aí eu tenho uma certa memória afetiva / eu não gostava tanto porque as versões americanas de Tokusatsu normalmente não são legais. Mas não é pra ver historinha que você tá aqui, então bora começar a falar do primeiro Rider. O primeiro Kamen Rider que eu vou falar é Kamen Rider W, que ele estreou em setembro de 2009 e foi exibido até agosto de 2010. Ele foi o primeiro Kamen Rider que começou nesse negócio que começa no ano termina no outro, graças a Kamen Rider Decade, que teve menos episódios que o previsto. Essa mudança veio por conta que Kamen Rider estreava com Super Sentai, ou o popular Power Ranger aqui no ocidente. Kamen Rider estreava normalmente ali no final de janeiro e o Super Sentai no começo de fevereiro. E querendo ou não, os dois eles têm o mesmo público-alvo, e por causa disso eles jogaram o Kamen Rider lá pra frente, até pra pegar a questão do Natal, vender brinquedo no Natal e tudo mais. Porque Kamen Rider, assim como tudo na indústria, serve pra vender brinquedo, serve pra vender música, serve pra vender um monte de coisa. Mas o tema central do vídeo não é venda, o tema central é Kamen Rider. Kamen Rider W conta a história de Philip e Shotaro, que vivem na cidade de Futo. Shotaro, ele é um detetive particular e ele usa o estilo hard-boiled. Se você não sabe o que é o estilo hard-boiled, eu explico aqui nos animes da temporada o que ele é. Mas em resumo, é aquele estilo chapeuzão, olha pela persiana, faz aquela coisa tipo toda charmosa dos detetives da década de 60. E o Philip ajuda o Shotaro a resolver casos. Como ele é um detetive, ele precisa de um Watson da vida. E no primeiro episódio do Kamen Rider W tem uma personagem que ela aparece também, que é a Akiko, que é filha do ex-detetive que comandava o rolê ali, e também ela é dona proprietária, já que ela é a herdeira do pai dela. Por que ela é herdeira do pai dela? Porque no primeiro episódio tem um rolê meio estranho, um rolê meio esquisito. Sabe aquele rolê que você faz quando você bebe e fica muito louco? Então, que é eles resgatando o Philip já de cara. E o rolê do Kamen Rider W é o Shotaro e o Philip enfrentando uma galera chamada Dopante. É uns bichões que eles usam um rolê chamado Gaia Memory para se transformar. Esse rolê que parece um pendrive, literalmente. E o Kamen Rider W, ele também se transforma usando Gaia Memories. Então ele usa o poder para enfrentar o poder que tá ali. Ficou meio confuso, mas é tipo usar a mesma coisa para enfrentar os bichões. E tem a família Sonozaki, que é uma família meio esquisita, mas é uma família muito unida e também muito oriçada. Que eles viram bichões e é em torno deles que tudo roda. E eles que vendem os pendrives dos dopantes. Já no episódio 2 já explica isso, então não é um spoiler tão pesado. Por que Kamen Rider W eu recomendo?
Kamen Rider W resolve tudo em 2 episódios, então começa num episódio e termina no outro. E eu gosto muito dessa estrutura, porque normalmente o que é óbvio no primeiro episódio acaba não se tornando óbvio no segundo. E como todo Kamen Rider, ele vai constantemente construindo a narrativa maior, igual os seriados ocidentais mesmo, que você tem micro episódios e esses episódios vão construindo uma trama maior. E particularmente eu gosto do visual do Kamen Rider W. Não tem muita gente que fala, ai, 2 cores, parece uma bolacha, né. Cara, não. É legal, é bacana. E esse é um Kamen Rider que vai mexer muito nos fios. Eu já adianto pra você. Então, bora falar do próximo Rider. O próximo Rider que eu vou falar nesse vídeo é Kamen Rider Oz, que ele veio já ali, né, engatado depois do Kamen Rider W. Ele passou ali entre setembro de 2010 a agosto de 2011. E ele conta os rolês do Eiji, que é um cara que vive não pensando no amanhã. O que importa pra ele é ter uma cueca e ter dinheiro suficiente pra ele dormir. O rolê do primeiro episódio ele é meio esquisito, porque tem ladrões roubando vasos e aí o principal, que é o Eiji, tá dormindo profundamente. E aí tem umas medalhas que elas se mexem e aí causam um caos. E aí aparecem os bichões e, cara, é muita informação no primeiro episódio. Essas medalhas, elas acabam se tornando uma mãozinha chamada Anki. Todo o rolê do Kamen Rider Oz, ele se passa nessa coisa do Anki com o Eiji, que daí o Anki fala pro Eiji se transformar no Kamen Rider Oz. É muito confuso eu explicar. Assista o primeiro episódio, é legal, eu garanto pra você que é legal. E tem os bichões que são os Grids. Os Grids, eles estão na procura do corpo perfeito deles, já que eles ficaram adormecidos por 800 anos. E o Anki, que é a mãozinha, ele também é um Grid. Só que ele é um Grid incompleto, por isso que ele precisa do corpo do Shingo. E, cara, é muito bonito a parte quando esses Grids, eles aparecem, porque daí desce um tecidão. É tipo assim, como se eu estivesse falando agora, eu fosse um Grid, e aí tem um tecido verde atrás, e aí quando muda para outro Grid, muda esse tecido para outra cor, e aí vai embora. E tem um outro ponto, que eu acho que assim, é o cara mais legal de todos os Kamen Riders, e não tem qualquer coisa, é o tiozão do Subarashi. É o tiozão que fala, Subarashi! E Happy Birthday! Happy Birthday to you! E ele fica todo episódio fazendo bolo. Sim, o tiozão do bolo é o melhor personagem de Kamen Rider Oz. E 2 abraços pra você. E bora falar do último Rider desse vídeo. O último Kamen Rider que eu vou falar é o Kamen Rider Build. Ele estreou em setembro de 2017 e finalizou em agosto de 2018. E ele conta a história de Sento Kiryu, que ele é um físico pródigo, inteligente, uau, ele é muito pica das galáxias. E a história do Build é basicamente assim. Rolou um rolê pra Marte, tipo o Elon Musk mandou uma coisa pra Marte e eles encontraram a lendária Caixa de Pandora, da mitologia grega. Quando estavam demonstrando lá o Japão, falando, olha cara, olha essa Caixa de Pandora é legal, teve um Zé que abriu a Caixa de Pandora. E quando abriu a Caixa de Pandora, aí deu ruim. Criou os mudos do Trump e o Japão foi dividido em 3 regiões enormes, regiões imensas. E essas regiões são Toto, Hokuto e Seito. E cara, tem uma tensão política muito tensa entre essas 3 regiões, porque como eles meio que viraram países independentes, cada um com seu governo, virou um negócio de país mesmo, sabe? Tipo, guerra, fronteira e deu ruim. Só que o rolê do Kamen Rider Build ele tá ali no meio dessas tensões, mas ao mesmo tempo ele tá resolvendo seus próprios problemas, porque tem os bichões chamados Smash que eles estão destruindo o mundo, ou estão destruindo a galera,
E tem uma organização secreta que tá transformando a galera nesses bichões. E o Seito no primeiro episódio, ele tá pra ajudar um fugitivo chamado Banjo. O Banjo, ele foi acusado injustamente de assassinato de um cara. Ele chega lá e tá o cara morto. Aí chega a polícia e fala, polícia! E até explicar que focinho de porco na tomada, ele é o assassino do rolê. E a história se passa basicamente dele explicando ou tentando provar que ele foi inocente, sendo que a morte foi armada. E, por último, mas não menos importante, tem a best girl do meu coração de todos os Kamen Riders, que é a Misora. Sim, a Misora é a menininha que ela é idol e ela... Nossa senhora, Misora, casa comigo, por favor. E, cara, ela é muito bonitinha e você deveria assistir o Kamen Rider Build só por causa dela. Não, mentira. Ele tem uma história interessante, essa coisa da tensão política dá um ruim assim durante a série e no final das contas tudo dá ruim mesmo. E esse que é o legal do Kamen Rider Build. Recados finais. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, dá aquele like, como eu já disse lá no começo. Compartilhe com todo mundo. Desse lado direito vai aparecer um vídeo, desse lado esquerdo vai aparecer o outro. Eu tô virando igual o Bad Apple e na minha cara vai aparecer o botão de se inscrever, então se inscreva. Talvez eu faça mais vídeos sobre Kamen Rider. Se você comentar aqui embaixo, eu faço mais vídeos. Ok? 2 beijos, 2 abraços e falou!